Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 69992319050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, essa é mais uma edição do nosso podcast Unidos em Cristo. Confesso que já estava com saudade, que semana passada tivemos um pequeno contratempo e não deu da gente gravar, mas continuamos essa semana com uma série de estudos. Aqui ao meu lado, pastor Isaías, que vai estar acompanhando a gente no decorrer dos próximos 10 ou 12 vídeos aí, referente a estudo dos dons determinados por Deus. Pastor Isaías. Quero aqui também levar os meus agradecimentos por estar aqui mais uma vez, levando a saudação a todos que estão nos assistindo nesse momento, nesse podcast, onde nós vamos mais uma vez trazer aqui o estudo da palavra, referente aos dons espirituais. Para quem está chegando agora e não assistiu o episódio anterior, nós vamos estar explanando aqui estudos relacionados aos 9 dons espirituais, sendo eles o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom da operação de milagres, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, o dom de línguas estranhas e o dom de interpretação de línguas. Esses são os principais assuntos que iremos abordar. Cada vídeo, um dom diferente, porque não cabe em um episódio só. Então nós vamos dividi-los em etapa. E não se esqueçam, siga lá o nosso canal no podcast Unidos em Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e fique agora com o estudo dessa semana referente ao dom de sabedoria. Pastor Isaías. Sim, estamos aqui. Dom de sabedoria. Palavra da sabedoria. Palavra de sabedoria. Nós, no programa passado, a gente deu assim uma pincelada, Isso é um breve resumo. Sobre todos eles, E devido abranger muitas coisas, então nós decidimos pegar um de cada vez, Que fica melhor até para quem está nos acompanhando entender, Dar um entendido sobre o assunto, porque é um assunto muito prolongado e também muito polêmico, muitos defendem, outros não, e assim sucessivamente. Uma religião diz que sim, outras diz que não, mas nós vamos aqui defender o que a palavra diz, Umas preferem a faculdade, outras preferem o dom realmente do Espírito Santo. Exatamente. Mas o que dizer sobre esse dom, O que é a palavra de sabedoria inserido dentro desse contexto dos 9 dons, Nós vejamos que a palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, ou seja, ela vem diretamente de Deus para o ser humano, Ela é algo assim profundo, extraordinário mesmo, porque quando nós vemos que
dentro da palavra de sabedoria, ela é para quê? Para determinados momentos difíceis que a gente passa. Quantas vezes, né, nós podemos dizer assim que há um momento assim que você tem que ser direcionado mesmo por Deus para dar certas respostas, né? E às vezes chega questões para nós que estamos ali, sempre estudando a palavra, existem questões que sejam que se você não tiver um direcionamento diretamente dos céus espiritual, você não consegue por si próprio, né? É como nós já falamos aqui, isso daqui você não adquire em faculdade, em escola, não, isso aqui você adquire diretamente de Deus, né? Ele vê e acha por bem de lhe conceder esse dom, e então ele concede, que é a palavra de sabedoria, né? Talvez seja um não que os demais não sejam, mas é o mais importante você ter hoje? Sim, é um dos mais importantes, sim. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o avanço, né, tecnológico e a sabedoria humana tem se desenvolvido muito, né? E aí é onde nós precisamos ter muito jogo de cintura, muita sabedoria, muito entendimento e ajuda principalmente do Espírito Santo para você decidir certas coisas, né? Que eu estava conversando um pouco antes do senhor chegar aqui no estúdio com a senhora que trabalha aqui com a gente, e ela falando a respeito do símbolo, né? Tem lá em Apocalipse do 666. E aí ela disse que algumas pessoas evangélicas chegam até ela e dizem que um dia vai chegar o tempo e tal. Aí eu falei para ela, dona Solange, se a senhora for aí, se a senhora tirar um mês de sua vida e a senhora todo dia percorreu uma igreja diferente, a senhora em momento algum vai deparar em uma que o pastor está ministrando sobre o livro do Apocalipse. É verdade. Isso é um pouco de falta de sabedoria? Sim. Falta de buscar o dom de sabedoria? Buscar justamente para poder você discernir aquilo que está colocado ali. Até porque a palavra de Deus ela contém muitos símbolos, muitas coisas, né, que ela está ali entre linhas, que você só vai conseguir discernir aquilo ali se você tiver realmente o Espírito de Deus na sua vida, né? E hoje em dia está muito difícil, porque se você não tiver esse dom, e nós vamos ver outras diversidades de dons aí que também são muito importantíssimos, né? Dentro das igrejas, dentro das ministrações, porque hoje tem se abrangido assim, um leque de situações dentro das igrejas onde você tem que ter esse tipo de dons na sua vida. Precisa, é necessário. Porque senão você acaba falando coisas que não deve e também aceitando coisas que não deve. Que não deve, né? Então você engolindo o que lhe empurram goela abaixo. Exatamente. Então nós vejamos que muitos pregadores, né, muitos pastores, eles até abusam, né, daquele dom que o Senhor deu para ele, e ele acaba extrapolando, passando a linha de medida, né? Ele ultrapassa uma situação em que eu costumo dizer assim, ele acaba querendo tomar o lugar do Espírito Santo, né? E falar além daquilo que não é para ele falar. Então nós temos que, aquele que está ali ouvindo também tem que ter muito discernimento. Também tem que ter discernimento e sabedoria. E não engolir tudo que coloca lá. Eu sempre costumo dizer que talvez o maior problema não é, às vezes, nem o pastor ou quem está ministrando a palavra. O maior problema é quem está ouvindo, que aceita tudo. Exatamente, né? Quem está ministrando é só um. Quem está ouvindo? São vários. Então... A mesma coisa você que está em casa nos acompanhando e ouvindo nós dois aqui. Mas existem dezenas de pessoas que estão lá do outro lado que estão ouvindo, né? Então, se a gente não tiver muita sabedoria naquilo que você está falando, aí eu pergunto, se você falar algo que não é propício você falar, aquilo ali também pode
respaldar uma consequência na nossa vida espiritual, né? Então tudo isso nós temos que ter muito cuidado, é falar aquilo que a Bíblia determina e falar aquilo que o Senhor determinou que é, somente aquilo que é para nós falarmos. Aquilo que não é, então é melhor deixar quieto, né? Deixar calado, e vamos prosseguir somente naquilo que foi nos colocado para falar. É muito importante, nós sabemos que o dom da palavra, né, da sabedoria, Deus conhecendo o coração do homem, né, e sabendo a dificuldade que nós íamos ter, todos nós, de poder na terra fazer esse trabalho, então Ele conhecendo a nossa mente e sabendo que nós não tínhamos capacidade, em alguns momentos, de resolver certas situações e de falar certas coisas. Então, esse dom, ele veio diretamente de Deus para nós, para que nós possamos saber, no momento exato, aconselhar. Muito importante numa separação de obreiro, né? Você conhece a pessoa pessoalmente, mas você não tem um convívio, então você não sabe, tem que ter muita sabedoria para fazer certos tipos de coisa, porque hoje muitos querem saber logo ter aquele título, né? Para ele é tudo, posição. Para ele aquilo ali é tudo. Sentar numa cadeira lá na frente. Para ele, então ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo ali. E a gente deve ter muito cuidado com isso, né? A ter sabedoria nesses momentos para você discernir as situações, né? Eu ouvi um vídeo, ontem mesmo, estava passeando pelo TikTok, e aí eu vi uma reflexão de um senhor, ele respondendo algum questionamento da repórter, e a repórter estava questionando sobre alguns sentimentos nossos, né? Ele falou assim, olha, se você pedir para Deus, para que você tenha mais amor ao próximo, Deus vai colocar no seu caminho pessoas problemáticas para que você aprenda a amar. Se você pedir sabedoria de Deus, Deus vai colocar em seu caminho problemas dificultosos para que você tenha capacidade de resolver. Não é que Deus vai te entregar sabedoria assim num passo de mágica, não. Porque você vai aprender na prática. Vai aprender. Eu peço sabedoria, Ele vai colocar problemas para me resolver. É por isso que tem que ter muita sabedoria no que você vai pedir. Justamente. Senhor, me dá paciência. Veja bem o que vai colocar situações que você vai ter que ter muita paciência. Vai ter que ter muita paciência. Então, é desse jeito que funciona, né? Então, nós temos que ter muita sabedoria diante dessas situações para que nós não possamos, de maneira alguma, dar um vacilo ali naquele momento. Eu vendo isso daí, aí eu fui cair em si. Ontem, eu sempre pedi muita sabedoria de Deus. Aí ontem, depois que eu assisti esse vídeo, eu digo, rapaz, não é que eu estou sendo atendido? Que o tanto de problema e pepino que eu estou tendo que resolver ultimamente, isso é a resposta de Deus. Então, veja bem, esse tipo de situações, ela está inclusa justamente na sabedoria. Na sabedoria. Né? Porque se você não tiver sabedoria para pedir, você pode estar pedindo algo que vai acarretar problema para você resolver. Né? Então nós temos que ter muita sabedoria naquilo que nós vamos pedir, naquilo que nós vamos requerer de Deus. Porque com Deus funciona assim, você vai aprender na prática. Ele não vai vou falar assim, não, tá aqui a sabedoria, não. É para você. O sábio Salomão. O sábio Salomão, ele foi um dos maiores sábios, né? E a Bíblia diz que ele tinha uma sabedoria imensa. E quando ele herdou o trono do seu pai, Davi, uma das primeiras coisas que ele pediu a Deus, porque ele tinha sonho, naquela época as visões, trazia muito em sonhos, revelações, então Deus aparecia através de sonhos. Deus apareceu para Salomão e disse para Salomão, olha, naquele dia ele tinha recebido o trono, tinha sido consagrado rei, né? E ele
Então aparece para Salomão e diz: Salomão, você pode pedir de mim o que você quiser. Já pensou? Olha só, se Deus chega para você, se Deus chega para mim, se Deus chega para o nosso ouvinte que está lá do outro lado e diz assim: você pode pedir de mim o que você quiser. Quantas milhares de coisas vai surgir na nossa mente, na nossa cabeça, para pedir? De quantas coisas nós estamos precisando nesse momento? E Salomão, ele olha e diz assim: olha, tudo que eu peço, tudo que eu preciso é de sabedoria, para saber entrar e saber sair diante das situações. Então veja bem, ele pediu sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Só que quando terminou o sonho, tudo bem, passou, que ele chega lá no trono, chega um problema para ele resolver. E todo mundo de olho nele. Então veja bem, do pedido, aparece duas mulheres lá com uma criança brigando. Falou: a criança é minha, a outra não é minha. É porque nós fizemos um trato, havia fome, estavam passando por muita necessidade naquela época, né? Nós fizemos um trato porque estávamos passando fome. Falou: primeiro vamos pegar o meu filho e nós vamos se alimentar dele, e depois pegamos o seu e se alimentamos dele. E assim foi feito o acordo entre as duas. E então, ao pegar o filho de uma, quando foi a vez da outra, a outra falou: não, aqui meu não. Filho não. Então foi diretamente a causa para quem resolver? Salomão. Aí chega duas mães e uma criança, uma dizendo: é meu filho, e a outra também dizendo: é meu filho. Decide agora, você não é o rei. Só que ele tinha pedido sabedoria. E veio o problema. É aquilo que eu acabei de falar. Veio o problema. Só que a sabedoria que Deus deu para ele, ele usou exatamente naquele momento. Ele: não, então vamos fazer o seguinte: é seu filho, é meu, é seu, é meu. Traz o filho cá. Soldado, traz a espada, parte no meio, metade para uma, metade para outra. Naquele momento, uma falou: é melhor que seja feito assim mesmo, porque aí nem eu nem ela. A outra: não, pelo amor de Deus, não faça isso, dê o filho para ela, não tem problema. Quem é a mãe? Quem é a mãe? Fácil de descobrir, né? Naquele momento ele pode entregar para essa, porque a mãe verdadeira é essa. Então veio um problema diante daquilo que ele pediu. E ali ele achou capacidade para resolver o assunto. Então quando nós pedimos, vai vir para nós também da mesma forma. Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Então a sabedoria, ela vem através de Deus para nós de uma forma assim, extraordinária, digamos assim, uma coisa que é diretamente dos céus. Se nós formos olhar para a vida de José do Egito, mais conhecido, aquele jovem, ele era um homem que ele tinha um acesso a Deus muito grande. E todos nós, quem conhece a história de José, sabe a trajetória que ele teve. Ele teve 13 anos da sua vida só de cativeiro, só de cárcere, só de escravo. Porque enquanto ele estava com o pai dele, ele estava sendo um jovem normal como os outros. Mas a partir do momento em que ele revelou aquele sonho que Deus tinha dado a ele e que ele contou para seus irmãos, dali começou a perseguição na sua vida. Em suas intrigas, né? Exatamente. E quando ele passa todo esse tempo, 13 anos depois, ele lá, todo mundo já tinha esquecido de José. José está lá no cárcere, preso. E alguém que se livrou da prisão, que Faraó mandou chamar lá, lembrou de José que ele tinha interpretado 2 sonhos lá nas prisões. Esse sonho já foi dado por Deus, a sabedoria das interpretações de sonho para ele ali. E naquele exato momento, olha só, depois de 13 anos, a pessoa passando por uma dificuldade, aí de repente Faraó, então Deus manda um sonho para Faraó, ups,
procura todos os seus magos, todos os seus inteligentes da época, ninguém consegue discernir nada. Mas alguém, aquele que ele interpretou, o copeiro, vai lá, tem um homem lá no cárcere, chama ele que ele interpreta. Ele é um intérprete de sonho. Ele vai perante ele, fala, não, olha, eu infelizmente não sei nada não, mas eu tenho um Deus que eu sirvo que ele pode me dar sabedoria para lhe responder. E diante dessas situações, se nós formos ler a história, ele não só discerniu o sonho de Faraó, porque o sonho do Faraó era as 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas e 7 espigas magras engolindo 7 espigas gordas, né? Então ele interpretou o sonho para o Faraó, falou assim, olha, os 7 anos haverá 7 anos de grande fartura, que são as vacas gordas e as espigas, são a mesma coisa. E depois haverá 7 anos de muita seca, muita dificuldade. Fome. Veja só, ele não teve só a sabedoria de interpretar, mas ele teve o dom de aconselhar Faraó naquele momento. Falou assim, olha, se eu fosse o senhor, eu fazia assim. E deu toda a estratégia para ele. Ele não mostrou só o problema, né? Não, ele deu a solução. Deu a solução também. Ele deu a solução. Ele colocou tudo em prato limpo. Falou assim, olha, você fazer assim, 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 assim e assim. Deu a estratégia. Quando o Faraó olha e vê aquela sabedoria, né? Fala, tá preso é esse o homem? Não é para estar preso, não. Esse homem tem que estar do meu lado, moço. Um homem com a sabedoria dessa daí, ele tem que estar junto comigo. Pega esse homem, vamos botar ele como hoje, se fosse hoje em alguns países, primeiro-ministro. Fosse no Brasil, ministro da Economia. Né? Precisamos. Primeiro-ministro, ele vai comandar tudo, deixa tudo na mão dele. José por aí não, hein? Deixa tudo na mão dele, que nós estamos com o problema resolvido, né? Ou seja, quem foi que deu essa sabedoria para José? Um colono criado lá com seu pai, que cuidava de ovelhas, né? Rebanhos e isso. Não teve estudo, não teve nada, mas digamos assim que tinha todas as faculdades de economia da vida, né? Passou a sua juventude praticamente toda nos cárceres, preso, né? Porque ele saiu de lá com 30 anos de idade, do cárcere. Tinha tudo para ser uma pessoa sem futuro. Tinha tudo para ser, digamos assim, um marginal, né? Nos dias de hoje. Mas ele recusou todas as ofertas e tudo que passou por ele abriu mão e preferiu servir a Deus e adquirir essa sabedoria do alto. E nós olhamos e vemos que Deus ele concede não só lá no tempo passado, mas nos dias de hoje. Ainda hoje. Nos dias de hoje ainda, e muitas pessoas com sabedoria sobrenatural. Aqui, muitas das vezes, nas capitais, nas grandes cidades, nós não conseguimos ver isso. Mas se você sair em muitos interiores e muitos setores de roça, você vai ver pregadores lá que nem uma gravata consegue comprar. Mas você vê na palavra daquela pessoa uma pregação que você nunca ouviu na vida. Eu tenho aqui, eu marquei aqui no meu celular, né, algo que disse o Orton. Quem foi Orton? Né? Essa pessoa, ele... Não é aqui não. Então veja bem, é outra pessoa que eu vou falar aqui. Lá na cidade de Natal, há anos atrás, né? Luiz Câmara Cascudo, o nome desse folclorista. Ele era uma pessoa de muita sabedoria e essa pessoa, ele foi assistir um culto. Ele era, aqui está dizendo que ele era um ícone da literatura nacional.
e ele foi assistir um culto. Aqui está dizendo na Assembleia. E foi dada a oportunidade a um crente muito humilde, que cheio do Espírito entregou a mensagem na unção de Deus. E veja só o que esse cidadão falou. O ilustre visitante não se conteve e exclamou: esse homem prega e mostra o céu por dentro. Palavra bem forte. Né? Falou, aquele homem que não tinha nenhuma cultura de nada, ele falou com uma sabedoria tão profunda que aquele intelectual de alto padrão se sentiu analfabeto. Se sentiu exatamente analfabeto diante da sabedoria daquele homem. Tudo divino. Então tudo veja bem, é aí que eu vejo, que eu consigo identificar um homem com a verdadeira dom da sabedoria de Deus na sua vida. É aí que nós conseguimos dizer assim, verdadeiramente. Porque é muito fácil. Hoje, os grandes teólogos profundos, doutores da lei, né? Tem muitos. Pessoas que têm uma oratória que ele consegue convencer qualquer um com a sua palavra. Mas é meramente humano. E quando você vê uma situação dessa daqui, que você vê que o cidadão, ele não sabe nem ler. Ele pede para o companheiro, lê aqui para mim porque eu não sei ler. Eu já presenciei. Eu não sei ler. E a pessoa lê um versículo da Bíblia e ele destrincha aquele versículo como se fosse sim algo mesmo tremendo. Então aí eu começo a ver que Deus tem seus propósitos na vida daquele que busca a humildade, né? Nada melhor do que isso, do que você chegar e ter humildade de pregar, de falar, de ministrar segundo aquilo que Deus colocou. E hoje... E é preciso ter sabedoria, principalmente para identificar o que é Deus que está pedindo para você falar ou não. Porque muitas vezes você tem uma vontade tremenda no seu coração e acha que é Deus, mas não é. Pastor, nosso tempo de TV é curto e já acabou. As suas, digamos assim, pessoa que está lá em casa assistindo e quer continuar e precisa buscar mais esse dom. Um conselho rápido para quem vai nos deixar pela televisão. Olha, primeiramente, se você deseja muito esse dom, busque de Deus, ele é muito bom. Busque de Deus, seja primeiramente muito humilde. Procure ter uma vida arraigada do Espírito Santo e principalmente da palavra. A palavra, ela é uma coisa que traz aos nossos corações algo muito profundo. Ela revela. E eu costumo dizer que Deus, ele trabalha com as nossas ferramentas. Com certeza. Né? Aquilo que nós estudamos, tem vontade de estudar, estude, leia a palavra, busque, vá profundo mesmo que Deus ele pode dar. E ele tem, e ele quer dar isso para nós. Né? Mas um conselho, né? De graça recebei, de graça dai. Amém? Gostou do conteúdo? Então corre lá no YouTube agora, Podcast Unidos em Cristo, que esse assunto vai continuar lá. Eu e o pastor Isaías vamos terminar de explanar o máximo possível para que você possa entender, compreender e buscar. Então vai lá na internet, YouTube, Podcast Unidos em Cristo. Segue, curte, comenta e compartilha. Valeu, amém. Fiquem todos com Deus. Amém. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!